estudantes, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Eu estava com muita saudade. Hoje vamos ter a nossa aula de literatura. Isso mesmo, vocês lembram como nós chamávamos esse nosso momento único? Como que era, hein? Viajar, a literatura vai nos levar. Isso mesmo! E quando a gente falou sobre viajar, a literatura vai nos levar, a gente conversou sobre algo muito importante que eu sempre falo. A leitura de um livro literário promove uma verdadeira viagem no mundo da imaginação e da fantasia. Vocês lembram disso? Ah, gente, isso é importantíssimo. Não podemos esquecer que a literatura promove a viagem, sem dúvida alguma. Atenção, precisamos embarcar no caminhão da história, pois a nossa viagem vai continuar. Viajaremos por um lugar muito interessante e emocionante. Quero vocês comigo, hein? Posso contar? Então, vamos lá! Vocês estão prontos e preparados para viajar? Ah, gente, mas nessa viagem eu vou apresentar algumas imagens da nossa história de hoje. Vamos ver? Olha só o que eu trago aqui. A nossa história de hoje conta com uma torre como essa. Que história será essa, hein? Será que é a da Rapunzel Jogue as Suas Tranças? Pode ser, mas não sei não, hein? Vamos ver, vamos ver. Aqui, gente, olha só o nosso personagem. Ah, ele está refletido aonde? Num espelho. Isso mesmo, será que é ele que mora na torre? Pode ser, hein? Pode ser. Então, será que é a história de Rapunzel? Acho que não. Aqui é o nosso personagem, aquele que foi refletido no espelho. Olha só esse mesmo personagem numa sala de jantar, que por sinal deve ter uma mesa muito grande, com muitos alimentos. Aqui, o nosso personagem ele está com uma expressão meio desanimada. E acho que nessa história vamos ter muitas emoções. Olha só, o nosso personagem promete uma história com verdadeiras emoções. Olha só a expressão dele aqui. Parece meio irritado, não parece? E olha, é uma história em que ele aparece muitas vezes, então possivelmente a professora Dai já trabalhou com vocês, o protagonista da história. Ah, eu acho que ele é o protagonista, sem dúvida alguma. Ah, essa última imagem aqui, ilustração. O nosso protagonista está aqui com quem será? Com a sua esposa? O seu filho? Olha, gente, esta vai ser a história de hoje. Só que para essa história, eu não vou dizer qual é o nome dela, não. Vocês vão ter que ouvir a história e começar a imaginar. Tá certo, gente? Vamos ver então. Eu vou contar a história para vocês. Este aqui é o nosso livro. Percebam que o nome da história está escondido. No final, vocês vão ter que me dizer qual será o nome desta história. Vamos lá? Recluso em uma alta torre, vivia um homem muito rico que se chamava Hugo Centric. Ele não tinha amigos, só empregados domésticos que considerava como objetos destinados a servi-lo. Pouco
Pouco me importa ver alguém, dizia. Eu não gosto mesmo é de ninguém. E o fato de ninguém gostar dele também não parecia incomodá-lo. Sozinho, no alto da sua torre de pedra, ele espiava as pessoas que passavam. Ele vaiava uns, xingava outros e desprezava todo mundo. Seus dias e seus gracejos se escoavam assim, incansavelmente. No fundo, Hugo sentia-se muito só, tanto em sua torre como em seu coração. Mas esse sentimento surdo afogava-se em um oceano de orgulho. Isso mesmo. Muito indulgente com seus próprios defeitos, cego para as boas qualidades dos outros, ele era incapaz de entender o que realmente lhe faltava. Muitas vezes, diante do espelho, ele dizia para si: se ao menos eu pudesse encontrar alguém digno de mim, eu aceitaria como amigo uma pessoa tão excepcionalmente bela, inteligente e respeitável como eu. Em um dia de grande solidão, quando ele se elogiava mais do que de costume diante do espelho, seu reflexo ganhou vida e saiu da moldura. Ambos se encararam com surpresa, imaginando que era um maravilhoso golpe de sorte. Encantado, eu me chamo Hugo, disse o reflexo. E eu, Hugo, é um imenso prazer conhecê-lo. Afinal, alguém digno de minha estima, exclamaram mutualmente ao apertarem-se as mãos. Desde então, não mais se separaram. Eles passaram a falar mal de todos e juntos. Formavam um par para ridicularizar e zombar dos feios, dos belos, dos gordos, dos magros, dos pobres, dos ricos, dos velhos, dos jovens, dos apaixonados e dos solitários, enfim, de todo mundo. Ah, como eles são balofos, gargalhava um. Como eles são desajeitados, tagarelava o outro. As implicâncias choviam sem parar. Porém, pouco a pouco, Hugo começou a se cansar dos disparates maldosos de seu reflexo. A vida de frente para si não era assim tão cor-de-rosa como ele havia imaginado. Hugo se tornara cada vez mais expansivo e também zombava dele. Hugo começou inclusive a achá-lo desagradável, mesquinho e fanfarrão, mas não deixava escapar uma palavra, pois aquele era seu melhor amigo. Então ele se calava, deixando-o matracar sozinho, o que acabou irritando o seu reflexo. Ei, você, por que não fala mais nada? Repreendeu Hugo. Estou cansado de rir das pessoas, respondeu Hugo, entristecido. Será que você não percebe que cada um é mais tolo que o outro? Rosnou Hugo. E por falar nisso, você também é assim, estou cheio de você. Com essas palavras, Hugo agarrou Hugo com força e o prendeu no armário. Socorro! Abra já! Hugo gritou, esmurrando a porta. Mas somente o eco gelado dos corredores lhe respondeu. Quando a noite caiu, Hugo adormeceu com sonhos repletos de maus pensamentos. Hugo, ao contrário, não conseguia pegar no sono. Pela primeira vez na vida, ele lamentou receber o
receber tão poucas visitas. E mais ainda, lamentou profundamente a presença daquele reflexo tão desagradável. Foi então que dentro daquele armário escuro e frio, que seu coração se iluminou. Hugo entendeu que ele não tinha amigos porque era tão pouco cavalheiro quanto seu reflexo. Não tinha sequer vontade de ser amigo de si mesmo. E ele começou a chorar, sozinho na escuridão. Na manhã seguinte, enquanto Hugo tomava café no terraço, Lizzie, a empregada, chegou para arrumar a cama como todas as manhãs. Ao escutar fracos gemidos vindos do armário, ela abriu a porta. Foi então que ela descobriu o infeliz que lá estava isolado, transtornado e exausto. Hugo não entendeu imediatamente o que havia sido resgatado. Lizzie o ajudava a se recuperar, quando de repente Hugo os surpreendeu. Ralé, malévola, você soltou esse pobre coitado? Vou lhe ensinar a mais não se meter o nariz em toda parte. Ou melhor aqui, vou lhe ensinar a não mais meter o nariz em toda parte. Ao dizer isso, ele empurrou bruscamente Lizzie, que tropeçou derrubando o espelho. Nossa, o que será que aconteceu? O espelho foi derrubado? Será que ele quebrou? Crás, crás! O espelho se despedaçou em 1000 cacos. Não! Hugo! Consternado, mas seu grito se quebrou e ele desapareceu como um pesadelo ao despertar. Com o espelho destruído, o reflexo não podia subsistir. Lizzie correu em busca de ajuda. Todos os empregados da casa acudiram e reconfortaram Hugo, que se emocionou com tanta atenção. Depressa, vamos jogar fora os restos desse espelho maléfico, propôs Lizzie. Não, disse Hugo, o espelho apenas reflete. Ele não pode ser maléfico. O reflexo só era malvado porque eu também era. E assim ele acrescentou pensativo. Assim mesmo, eu agradeço a ele, pois me mostrou os meus defeitos. Quando a noite veio, o cozinheiro preparou um grande banquete para todos os moradores da casa. Hugo se deu conta de que ele estava feliz nessa alegre companhia, mais do que nunca antes estivera. A partir desse dia, poucas vezes Hugo ficou sozinho. Ele saía para correr, conversava com as pessoas, ria com todos. Nunca mais teve empregados domésticos, só amigos. E quando por acaso ele se via no espelho, seu reflexo sorria amigavelmente de volta. Gente, essa é a história do dia. É a história do personagem Hugo e o Hugo. Olha só! A partir da leitura do livro, podemos pensar o possível título dessa história. Não é verdade? Eu acredito que vocês têm muitas opções e sugestões. Já escutei alguém aí me falando numa possibilidade, olha só. O espelho. E é a possibilidade que eu também indiquei aqui, que pode ser, sem dúvida alguma, pois aparece espelho na história. Uma outra que vocês também pensaram aí é o reflexo. É uma boa opção também, porque reflexo está intimamente ligado aí a espelho. O espelho reflete o reflexo da pessoa.
E aí, na história, nós tivemos um protagonista que foi refletido, não foi? O Hugo, sem dúvida alguma. O amigo. Também pode ser, porque o Hugo era solitário. E a partir do momento que ele obteve um amigo que era o seu próprio reflexo, ele se sentiu mais... não solitário, ele sentiu com alguém para dividir a sua vida, a sua torre. Enfim, ter com quem jogar também, não é verdade? Pode ser isso. Nossa, são 3 hipóteses que podem ser possivelmente o título dessa história. Mas agora, gente, é o nosso grande momento de confirmarmos ou não. Será que é o espelho? Será que é o reflexo? Será que é o amigo? Como nós podemos fazer essa confirmação? Gente, é muito simples. Vamos ver lá? É o reflexo! O reflexo é o título da nossa história. Vocês viram, gente, como nós podemos descobrir e lançar hipóteses lendo? Isso é muito importante. Nós pensamos durante a leitura. Isso todo leitor deve fazer. Levantar hipóteses que podem ser confirmadas ou não, é claro. Agora, nós falamos sobre o reflexo. Mas o que significa reflexo? O que significa refletir? Nós já vimos que o espelho, ele reflete a nossa imagem, certo? Mas nós vamos buscar agora a ajuda de um dicionário, gente. É verdade, na sua escola você tem vários dicionários e pode ser que você tenha um na sua casa. Depois da nossa aula, você pode buscar eles, sem dúvida alguma, e consultar novamente, porque de repente o seu dicionário é diferente do meu. Olha só, então nós vamos consultar e vamos ver o que é reflexo e o que é refletir. Refletir. Reproduzir uma imagem, especialmente um espelho. Olha só. E reflexo, luz ou imagem refletida. Então, o nosso livro vai falar sobre o reflexo de quem, gente? Do Hugo. É do Hugo, nosso protagonista principal, o nosso personagem principal da história. Tá certo? Vamos continuar então. Qual é o nome do antagonista da história? Antagonista também é um conceito que a professora Dai discutiu nas aulas anteriores com vocês. Isso mesmo! Antagonista normalmente é aquele personagem que ele causa algum desconforto para o protagonista. É verdade. E o nosso Hugo, ele sofreu muito com o Ogu, não é verdade? Então, antagonista é um personagem também que dá toda uma dinamicidade na história. Tá certo? E esse antagonista é o personagem que é o reflexo de Ogu. Qual é o nome? Eu até já falei, né, gente? Ai, professora Karen, já tinha que falar. Falei o nome, o Ogu. Então vamos ver lá, olha só. Ogu. Ogu é o nome do nosso antagonista, o reflexo de Hugo. Agora vamos pensar um pouco em relação a este nome. O que vocês percebem neste nome? Olhem lá. É um nome que tem 4 letras, isso mesmo. Mas o que mais? Será que ele também está refletindo alguma coisa? Vamos ver juntos? Olha só, temos Ogu e Hugo.
Vamos ver aqui, o que tem de semelhança? Vocês perceberam que nós temos a letra O em Ogu e em Ugo. Temos a letra G também. Temos a letra U também. Temos a letra H também. As 4 letras estão presentes tanto em um nome como no outro. Só que, gente, por que será que o autor deu esse nome para o antagonista, para o reflexo de Ugo? Ah, tem uma explicação. O que acontece ao colocar o nome Ugo na frente do espelho? Ah, um dia vocês podem fazer essa experiência, escrever alguma palavra e colocar essa palavra na frente do espelho. Olha só o que acontece, gente, vocês estão vendo lá? Ugo, Ogu. E vocês viram que o G ele ficou espelhado também. O reflexo da palavra Ugo é Ogu. Perceberam isso? Mas é claro que o autor não poderia fazer a letra G dessa forma. Não é verdade? Então nós escrevemos de uma outra forma, o Ogu, tá certo? Mas olha que legal, esse autor ele foi brilhante, porque ele deu a ideia do reflexo inclusive no nome do antagonista, gente. Olha que demais isso, a literatura ela promove várias situações para a gente. E isso é o mesmo que acontece. Quem já viu a ambulância? A ambulância também faz isso, só que o que eles fazem? Eles escrevem de maneira espelhada para que os carros, ao olhar pelo retrovisor, que tem espelho também, consigam ler o nome da forma correta e identifiquem que é uma ambulância. Vocês viram como no nosso cotidiano também a gente encontra esse tipo de escrita? Ah, isso é muito legal. Agora eu trago para vocês aqui uma curiosidade. Esse livro, ele foi traduzido. Também, é verdade, ele existe em outras línguas. E olha que títulos que ele recebe em outras línguas ali, ó. Ugo e Ogu e Le Reflète, que eu acho que é francês, né, gente? Eu confesso que eu não entendo muito, mas só para vocês verem como é uma obra que não está só presente aqui no nosso país, que é o Brasil. Ela está traduzida em outras línguas também. Ai, gente, essa história, hein? Mexeu muito comigo. Gostei demais dela e espero que vocês tenham gostado de viajar comigo nesta história. Estudantes, nossa história terminou, mas a viagem apenas começou. É hora de pensar e responder para na bagagem ficar. Preciso de vocês, hein? Essa viagem só tem sentido porque vocês estão aí. Quero muito que vocês pensem e me ajudem a responder os desafios. Vamos para o primeiro? Olha lá! Que características podem ser atribuídas ao personagem principal no começo da história? Hugo sentia-se muito só, tanto em sua torre como em seu coração. Nossa, o texto está evidenciando isso. Hugo é solitário. Antes de passar para a outra, vamos nós pensarmos, né? Senão já vai vir todas as respostas. E não é essa a minha intenção. A minha intenção é que você pense comigo. Que outra característica Hugo teria? Vimos que ele é solitário. Egoísta, será? Eu vi alguém falando egoísta. Pode ser. Mas vocês observaram que ele era meio que tolerante com os seus próprios defeitos? É, gente, ele tolerava muito o seu jeito próprio de ser. Verdade, ele não via problema algum em ser assim. Então a nossa próxima característica dele é ser tolerante com seus próprios defeitos. E qual
é o trecho que evidencia isso? Muito indulgente com seus próprios defeitos. Tá falando aí de ser tolerante, né? Não levar em consideração. Ele via o defeito do outro, mas o dele não. Então, é uma característica dele. Ah, gente, um outro detalhe também. Ele se achava uma pessoa formidável. Ele se achava também muitíssimo belo, inteligente e respeitável. Quero ver se vocês lembram desse trecho em que ele fala assim: se ao menos eu pudesse encontrar alguém digno de mim, eu só aceitaria como amiga uma pessoa tão excepcionalmente bela, inteligente e respeitável como eu. Então, ele se achava muito, né, gente? Demais! Vejam só como o Hugo tinha algumas características muito marcantes. Ele era solitário, tolerava muito seus próprios defeitos e se achava muito belo, inteligente e respeitável, que ele só poderia ter como amigo ele próprio. Agora, nosso próximo desafio é algo muito interessante, que são reflexões sobre algumas ilustrações que aparecem na história. Podemos começar? Essas duas imagens retratam a sala de jantar de Hugo. Vamos ver a primeira mais detalhadamente. Olha só. Vocês estão enxergando o Hugo lá na ponta? Sozinho. Nem o gato acompanha ele, porque ele está se deslocando para um outro local, certo? A mesa está cheia de comida. Reparem lá ao fundo que tem estátuas que retratam o próprio Hugo. E lá, os quadros são a sua própria imagem, gente. Ele se sente. Ele sozinho basta. Tanto é que ele dizia que para ter um amigo teria que ser um amigo como ele, ou seja, o seu próprio reflexo. A próxima imagem, aqui já retrata um outro momento da nossa história. Olha só, a mesa está repleta de pessoas ali. Ele está se movimentando, servindo as pessoas. Reparem no gatinho como se aproximou mais dele. Essa nova versão do Hugo é muito melhor, é mais humana. O gatinho está próximo dele. Reparem lá no fundo, a parede do fundo, gente. As esculturas de Hugo já não existem mais. Os quadros com as fotos dele também não. Gente, ele se tornou um outro homem. Um homem que, além de se amar, ama também conviver com os outros. Então, é claro que nós vimos muitas diferenças, né? O que nós temos de diferente? Nossa, gente, fica visível ali. E isso é algo que o texto não verbal, a ilustração traz para nós. E isso é muito importante que a gente preste muita atenção. A próxima e última. O que percebemos agora nessa próxima ilustração? Que na verdade são de 2 páginas, por isso que eu pus ali próximas ilustrações, tá certo? Numa delas nós temos o Ogu e no outro nós temos o Hugo. Olha, gente, como o ilustrador deu uma carga de emoção ali, de raiva. Ele usou ali as cores, o vermelho, gente. Olha o olhar do Ogu e o olhar do Hugo de medo. O Ogu com raiva, o Hugo de medo. Eu reafirmo que sua professora deve ter trabalhado com você lá na sua sala de aula, que é importante analisar a ilustração do livro literário, pois ela também é um texto não verbal e que, portanto, também deve ser compreendida. Agora, gente, está acabando. Hoje a viagem literária acabou. A partir de agora eu me despeço e agradeço a sua companhia. Envio meu beijo aéreo e te espero outro dia. Tchau!